Shalom. Bom dia a todos e um ótimo domingo. Que Deus abençoe cada um dos meus amados irmãos. A mensagem de hoje está imperdível. Sabe disso? Sabemos que exatamente tem coisas que chegam na nossa vida que pode causar ciúme, ódio, inveja a muitas pessoas. Quando Deus decide honrar alguém, isso causa desconforto a outras pessoas. Sabe disso? Quando Deus exatamente começa a investir em alguém, outras pessoas podem exatamente se levantar contra aquela pessoa que Deus está investindo, usando. Sabe disso? Tem coisa que chega na minha vida e na sua vida que pode causar inveja, ódio, ciúme a muitas pessoas. E para você ter ideia, meu amigo, e até mesmo pode chegar a um ponto de as pessoas querer matar o próprio ser humano por causa de tal coisa que chegou na vida do ser humano. Sabe disso? Por causa da inveja, por causa exatamente do ódio, por causa exatamente do ciúme. Sabemos que exatamente um dia o próprio José, com apenas 17 anos de idade, José, ele ganhou uma túnica de várias cores. Só que essa túnica, para José, trouxe alegria. Trouxe exatamente muito conforto para José. Aos irmãos dele, não foi assim. Porque quando os próprios irmãos de José viu exatamente aquela túnica, que era uma túnica especializada, uma túnica linda, bela, de várias cores, sabemos que logo os irmãos ficou exatamente com ódio e ciumado, e a inveja tomou de conta dos seus irmãos. E o aborrecimento dos irmãos colocou exatamente algo entre José e os irmãos. Como se fosse uma barreira, tomado pelo ódio, pela inveja e pelo ciúme. Sabe disso? Só que José passou pouco tempo com essa túnica. Sabe isso? Pouco tempo. Porque exatamente a palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Gênesis 37, no verso 23, diz que os próprios irmãos de José tiraram de José a túnica, quer dizer, tomaram de José a túnica, de várias cores. E para você ter ideia, meu amigo, tem coisas que vai chegar na minha vida e na sua vida que pode causar desconforto a outra pessoa. Pessoas vão ficar com inveja, com ódio, ciumado, até mesmo cobiçar aquilo que o próprio Deus te deu. Sabe disso? E olha o que diz a palavra de Deus aqui. Gênesis 37, 23 diz exatamente assim. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Quer dizer, José, ele vinha longe exatamente para levar comida
para o próprio irmão. Só que José também vinha impedido de seu próprio pai observar, olhar e trazer e ver o que o próprio irmão estava fazendo. José sempre levava a resposta para o seu pai. E aquilo também não bastava o próprio irmão estar ciumado por causa da túnica, com ódio por causa da túnica que José recebeu do seu pai, estava exatamente indignado, mas só que José também levava também a resposta sempre para o seu próprio pai de tudo aquilo que os irmãos faziam. Às vezes abandonava o próprio rebanho de ovelhas do seu próprio pai e José levava a resposta. Falava tudo aquilo do qual aconteceu com o rebanho de ovelhas do seu próprio pai. E os irmãos ficavam mais ainda indignados com José. Até que um certo momento, os irmãos começaram exatamente a pensar, elaborar como fazer um plano para exatamente matar José. Tirar José do caminho dele. E para você ter ideia, meu amigo, só para você ter ideia, José exatamente quando vinha longe, o próprio irmão falou entre si, entre eles, lá vem aquele tal sonhador. E outros irmãos dizendo, não aguento mais ele. Não aguento mais José. Para mim chega. Até que os 3 deles falaram, vamos matar José. Só assim acaba com tudo. E eles já tinham decidido matar José. Só que algum deles logamente se manifestou, não podemos fazer isso. Porque certamente nosso pai vai sofrer, vai chorar amargamente. Só que eles tomaram a decisão não matar José, mas exatamente mudar de plano, deixar de matar José e elaborar outro plano. Então, quando José chegou mais perto, mais próximo, agarraram José, tomaram a sua túnica. Só que a túnica de José, certamente, não dava nenhum deles. Não dava. Não dava nos outros irmãos. Como se fosse Rubem, né? Como se fosse também nos outros irmãos do qual era de José, né? E Rubem, como se fosse também em outros irmãos de José. A túnica foi feita exatamente bem pensada para José. Sabe disso? Então, para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, nenhum dos irmãos de José a túnica não serviu. Você imaginou isso? Porque aquilo que Deus faz para uma pessoa não serve em outra pessoa. Sabe disso? Aquilo que Deus faz para você, aquilo que Deus dá para você, não serve para outra pessoa. Não serve. Isso está querendo dizer que certamente as pessoas só fazem tal coisa somente para fazer o mal ao seu irmão. Sabe disso? Por mais que aquilo não dê certo, por mais que aquilo não sirva, mas por causa do ódio, da inveja, da cobiça, e por causa também, né, de tal coisa, a pessoa faz exatamente o mal
somente o mal, só para destruir a vida do ser humano. Então, José exatamente se livrou-se da morte do seu próprio irmão. Mas só que José perdeu a túnica, que seu próprio pai mandou fazer com muito amor. E para você ter ideia, meu amigo, José foi jogado dentro de uma cisterna, do qual os próprios irmãos escolheram outro plano, que esse outro plano é exatamente jogar na cisterna. Primeiro plano era matar José, só que os irmãos mudaram de plano. Então, criaram o segundo plano. Vamos pegar José e jogar dentro dessa cisterna, desse buraco. E a cisterna não tinha água, estava vazia, estava seca. Mas jogaram José lá dentro. Como se fosse no sentido pensado, ou então deles pensar, matar todo o sonho de José. Sabe disso? Acabar com José. Então, logo eles pensaram, mas como vamos fazer? Como vamos levar notícia para o nosso pai? Como nós vamos explicar para o nosso pai o que aconteceu com José? Logo algum deles, pensou, laborou, como se explicar para o seu próprio pai. Logo um deles pensou, vamos exatamente pegar um animal, matar e pegar o sangue e envolver exatamente na túnica de José, na túnica do qual o nosso pai deu a José. E vamos falar que exatamente uma besta fera, um animal, pegou José e matou José. E matou José. E o devorou. Certamente eles fizeram isso. Todos os irmãos concordou com aquele plano, com aquela decisão, o qual o outro irmão tomou. Então assim eles fizeram, pegaram o animal, mataram, tiraram o sangue, envolveu o sangue na túnica de José e levaram para o seu próprio pai. Mesmo assim, o seu pai Jacó, ele sofreu amargamente por causa dessa notícia, por causa dessa tragédia, por causa exatamente dessa notícia. José sofreu demais. Ou melhor, Jacó, pai de José, sofreu amargamente. Isso aí é para você entender que tem coisa que chega na minha e na sua vida que pode causar inveja, ódio, cobiça e também ciúme por causa de tal coisa. Sabe disso? Tipo, José um dia sonhou 12 estrelas se curvavam a ele. E certamente o próprio irmão de José ouviu o sonho de José, do qual o próprio José contou para os seus irmãos. Sabe disso? Só que também um dia o próprio José viu em um sonho, né, que os feixes dos seus irmãos, né, se curvava ao fecho de José. E isso exatamente causou muita indignação no meio dos irmãos, porque os irmãos não aceitaram o caso. Porque o próprio irmão falou para José, então você está querendo dizer que nós vamos exatamente trabalhar para você e você vai ser o nosso patrão? Que absurdo é esse, rapaz? Que história é essa, José? Também José teve outro sonho. E nesse sonho,
o sol e a lua se curvavam ao próprio José. E José contou aos seus irmãos. Isso deixou mais ainda indignado. Mais ainda. Sabe disso? José falou exatamente para os irmãos: olha, eu tive um sonho. E nesse sonho o sol e a lua se curvavam a mim. E o próprio irmão, então você está querendo dizer que até meu pai e minha mãe, a nossa mãe, vai se curvar a você, José? É isso? Aí foi o fim da picada. Sabe disso? Porque o próprio irmão já estava aborrecido, indignado, com ódio, inveja, por causa da túnica colorida do qual o próprio José recebeu do seu pai. E agora José vem com sonhos, aí pronto, acabou com tudo. Foi aonde os irmãos tomou uma decisão: acabar com José. Tirar José de vez da vida dele. Sabemos, meus amigos e minha amiga, tem coisa na nossa vida que isso pode causar danos. Sabe disso? Inveja, ódio, cobiça. Sabe disso? E também ciúme. Porque muitas pessoas não vai com a cara de tal irmão ou irmã, porque Deus usa irmão ou irmão daquele jeito. Quando Deus usa alguém no louvor, muita gente cria ódio, inveja. Sabe disso? Ciúme. Cria exatamente... A pessoa começa a cobiçar. Nossa, como eu queria ser daquele jeito. Como eu queria ter aquele dom. Começa a cobiçar o dom do irmão, do qual Deus. Sabe disso? Quantas pessoas hoje em dia puxam o tapete do próprio irmão, da irmã, para que ela caia, e aquela pessoa que puxou o tapete fica no lugar daquele que caiu. Tem muitos, assim, casos que acontecem sobre isso. Sabe disso? Pessoas que não vai com a cara do irmão, porque o irmão prega muito. É usado muito. É o irmão que exatamente Deus realmente trabalha na vida dele. Deus exatamente usa o irmão ou a irmã daquele jeito. E as pessoas não aceitam o caso. Porque não falaram também de José. Com José não foi diferente. Só que tudo aquilo que aconteceu com José era exatamente o caminho que estava levando José para José ser no futuro um líder e também uma autoridade máxima lá no Egito. Porque José, por mais através de tudo isso que aconteceu na vida de José, estava levando José para salvar todo o Egito, e não só o Egito, mas também toda a família. Sabemos, meu amigo e minha amiga, que Deus trabalha diferente do ser humano na terra. Deus trabalha diferente do homem na terra. Deus reage diferente do homem na terra. Deus certamente ele não vê assim como o homem vê na terra. Deus ele é diferente de toda a humanidade. Ninguém pode ser igual a Deus. E ninguém pode reclamar daquilo que Deus faz, tanto na terra ou em algum lugar. Porque Ele é que manda, Ele é que faz, Ele é que desfaz, Ele é que pode, e eu não posso nada. Então, meu amigo, vai acontecer tanta coisa na nossa vida, que isso pode causar ciúme na vida dos irmãos. Sabe disso? Eu fico imaginando quantas pessoas
já tiveram ódio de mim, pela forma que Deus me usa. Só que do mesmo jeito é você. Quantas pessoas odeiam você pela forma que Deus te usa? No louvor, na oração, na pregação. Talvez é um dom de abraçar os irmãos, as irmãs, né? É o jeito que você cativa. É isso? Talvez é por causa de uma conquista que Deus te deu. É por causa da bênção que Deus enviou até você. E etc. Assim aconteceu com muitos também. Com muitos. Então, meus queridos amados de Deus, sabemos que nós somos exatamente tipo eu. Eu sou amados por muito, amado. Mas também odiado por muito. Cada um de nós temos essa fase. Amado por um e odiado por outro. Sabe disso? E vai entender que somente Deus é que nos explica a questão disso. Porque causa e circunstância da vida, isso está acontecendo. Mas mesmo assim, o que acontecer, o que tiver de acontecer, permaneça fiel a Deus, assim como José. Os irmãos tentaram matar José. José não se afastou de Deus. Permaneceu mais ainda fiel. Os irmãos tentaram exatamente destruir o sonho de José. Aí foi que José continuou sonhando. Não desistiu. Os irmãos de José jogaram José dentro da cisterna. No sentido de matar o sonho, acabar os projetos, acabar com tudo e muito mais. Mas mesmo assim, José não desistiu. José foi vendido exatamente para os seus próprios primos, por que não dizer ismaelitas, do qual, dali quando José foi vendido, ali já começou exatamente José caminhar em rumo a um grande governo. Porque era lá onde José ia chegar, no Egito, era lá que tudo quanto ia mudar na vida de José. Mesmo José sendo jogado dentro de uma prisão, mesmo José sendo açoitado, mesmo José sendo acusado de tal coisa, mesmo José sofrendo, passar o que passou, mas mesmo assim José foi honrado por ele ser fiel a Deus. Já imaginou isso? Então, meu querido amado, meu amado e minha amada de Deus, é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Permaneça fiel a Ele. Não estou falando de ser fiel no dízimo e nas ofertas, não. Fiel a Deus é exatamente não fazer acordo com o mundo e permanecer fiel a Deus. Na caminhada junto com Deus. É não exatamente cair no erro, no pecado, mas certamente permanecer puro, caminhando no caminho que te leva a Deus. Então, meus queridos amados de Deus, essa foi exatamente a palavra, a mensagem neste domingo. Que Deus vos abençoe e permaneça fiel a Deus em qualquer circunstância da vida. Não importa o que aconteça, não importa que os problemas venham, não importa a perseguição, não importa a calúnia, não importa a defamação, o que importa é que você vai continuar sendo fiel a Deus
fiel a Deus, caminhando em rumo à cidade santa que te espera no futuro. Do qual um dia o próprio João, do qual escreveu o Apocalipse, João um dia viu a cidade santa que descia do céu. Esta é a cidade do qual nós um dia temos que morar. Amém? Deus abençoe. Graças e paz a cada um. Amém? Deus abençoe.